Capítulo 49, Dois Corações, Parte 7, Yonvou puxou a adaga de Kashina do pescoço do último jogador. Uma espuma ensanguentada escorreu da boca desse último enquanto ele desabava no chão com um gorgolejo. A área estava cheia de cadáveres dos jogadores que Build havia controlado para atacar Yonvou. Com a aniquilação de Arangidan, na seção F, era seguro dizer que estava praticamente destruído. No entanto, havia um sobrevivente que ainda não havia sido morto. Build. Yonvou sacudiu suavemente o sangue da adaga e começou a andar na direção para onde Build havia fugido. Com seus sentidos aprimorados, Yonvou podia sentir Build correndo em seu caminho para um lugar que parecia um depósito subterrâneo. Yonvou chutou levemente do chão. Svish. Build parou em frente a um armazém em mau estado, localizado na extremidade da base. Apesar de sua aparência dilapidada, o armazém era protegido por uma combinação de círculos e barreiras mágicas. Apenas executivos da Arangidan, ou aqueles em cargos mais altos, foram autorizados a entrar neste lugar secreto. Rápido! Não tenho tempo para isso agora. Build sabia que seus fantoches não seriam capazes de segurar Yonvou por muito tempo, mas eles poderiam lhe dar um pouco de tempo para colocar as mãos na pedra. Ele estava grato por ainda se lembrar das palavras de Leonte sobre seus usos. No entanto, Build não tinha percebido que, enquanto tentava correr para a pedra, Yonvou já estava seguindo bem atrás dele. Eles são bons em esconderijos como esses, não são? Yonvou estalou a língua enquanto olhava para uma escada em espiral que havia descoberto dentro do armazém. A escada estava tão bem escondida que, se ele não tivesse deixado Build ir intencionalmente, nunca a teria encontrado sozinho. A escada conduzia profundamente sob o solo, e, enquanto Yonvou descia com cuidado, ele se certificou de manter uma boa distância de Build. Ao longo do caminho, ele encontrou um número incontável de portas, mas não conseguia adivinhar para onde levavam. No entanto, era certo que havia algo absolutamente formidável atrás daquelas portas. Yonvou parou na frente de uma porta de ferro. Parecia estranhamente gasta em comparação com as outras portas. Eu sinto pessoas aqui. Ele podia sentir duas pessoas por trás dela. Yonvou olhou para as escadas onde Build ainda estava descendo. Esta é a única maneira de entrar ou sair. Devo ser capaz de alcançá-lo a qualquer momento. Yonvou abriu a porta sem mais demora. Crack! Não havia nem mesmo uma fechadura mágica, e as dobradiças rangeram como se não fossem lubrificadas há muito tempo. Ele viu um corredor longo e estreito com barras de metal dos dois lados, como uma prisão. Fedia a corpos podres, o que parecia ser uma evidência de que havia pessoas mantidas lá recentemente. Manchas de sangue, arranhões feitos com as unhas e várias outras marcas nas paredes. Avô! Avô! Também havia milhares de fantasmas pairando ao redor do corredor. Isso era uma fazenda humana. Yonvou cerrou os dentes. Ele esperava que fosse grande, mas era muito maior do que ele imaginava. Ele pensou nas outras portas que encontrou enquanto descia as escadas, incapaz de sequer adivinhar quantas pessoas haviam sido enjauladas nesta prisão subterrânea. Ele tentou expandir seus sentidos para cobrir uma área mais ampla, mas não conseguiu sentir nenhum sobrevivente além das duas pessoas dentro do corredor. Ele ficou preocupado ao ver sinais de habitação dentro de várias celas. Algo deve ter acontecido aqui não muito tempo atrás. Os olhos de Yonvou escureceram como uma mistura de irritação e ressentimento, mas, assim que ele alcançou a parte mais profunda do corredor, ele viu Cain e Doyle, abatidos e acorrentados firmemente à parede. Publicidade, puta que pariu, o que diabos está acontecendo lá em cima? Cain ergueu a cabeça com uma expressão irritada. Build e seus minions fugiram correndo após a notícia de um intruso. A julgar pela expressão deles, algo sério deve ter acontecido do lado de fora. Mas, como Cain não conseguia dar uma olhada na situação por si mesmo, ele estava se sentindo extremamente frustrado. Ainda assim, ele podia imaginar que o prédio em que estavam trancados logo desabaria, já que estava tremendo violentamente há algum tempo.
Achei que íamos acabar fazendo algo legal, mas estamos presos em uma gaiola vendo o prédio desabar, e esperando que ele nos enterre vivos. Por que somos tão azarados? Carl sorriu maliciosamente enquanto balançava a cabeça, zombando de si mesmo. Não pense assim. Doyle, que estava curvado ao lado dele, levantou lentamente a cabeça. Mesmo que ele estivesse coberto de ferimentos, seus olhos ainda tinham a mesma expressão sonolenta. Você que é o azarado, não eu. Eu estava apenas seguindo você e acabei nesta situação por acidente e daí? Sua sorte é estar preso aqui comigo, então se for, isso é apenas um azar. Você está sendo atrevido hoje, sabia disso? Bem, é algo que eu queria dizer. Afinal, se eu vou morrer, quero falar com você primeiro. Você está falando como se nunca tivesse feito isso antes. Os dois brigaram um com o outro, mesmo à beira da morte. Eles conseguiram chegar a esse ponto apenas porque eram muito especiais um para o outro. Suspirou. Vamos parar de lutar. Não vamos a lugar nenhum, de qualquer maneira. A propósito, o que você acha que Caim está fazendo agora? Carl de repente se lembrou de seu amigo, bem, talvez não exatamente um amigo, que derrotou Argan com eles. Mesmo que o voo fosse bastante brusco, os três realmente se encaixaram bem. Bem, ele está bem sem nós. Eu acho que ele pode estar na seção G agora. E, talvez. Caim sorriu enquanto continuava falando. Ah, se eu soubesse que acabaríamos assim, teria contado a ele sobre aquela peça escondida. Pelo menos não teria sido desperdiçada. Caim balançou a cabeça enquanto pensava na peça escondida que ele e Doyle planejavam obter, uma arma secreta que os ajudaria a alcançar os outros dois irmãos. Ele estava sentindo um pouco de arrependimento, quando uma voz familiar de repente soou de cima. Agora você pode me dizer contar. Caim e Doyle levantaram suas cabeças, e suas expressões estavam cheias de surpresa. Uma máscara branca parecia flutuar no corredor escuro onde a luz mal chegava. Era Yonvou. Como você, Caim? Caim gritou em descrença enquanto olhava para Yonvou. Os olhos de Doyle ficaram abertos demais. No entanto, Yonvou ignorou suas reações e cortou as barras de metal facilmente em suas imperfeições, e, assim, entrou na cela. Vocês parecem uns merdas. Yonvou sorriu enquanto os olhava de cima a baixo. Caim tinha uma mistura complexa de expressões em seu rosto: alegria, confusão, remorso e gratidão. No entanto, ele rapidamente virou a cabeça para o lado, lembrando-se de como havia sido duro na última vez que falara com Yonvou. Ele não queria mostrar o quão fraco ele era, mas Doyle falou com os olhos marejados: como você chegou aqui? Yonvou balançou a adaga de Kashina e cortou as correntes que prendiam Caim e Doyle. Clank! Clank! Quando as algemas de mana se estilhaçaram, ele disse: os necrófagos continuaram me incomodando, e descobri que na verdade eram parte de Arangueban. Yonvou disse tão casualmente, como se estivesse apenas passando. Os olhos de Doyle se arregalaram, mas ele logo sorriu timidamente. Ele não perguntou como Yonvou havia encontrado este lugar. Não havia necessidade. Caim quebrou seu silêncio depois que Yonvou os libertou do resto das restrições. Obrigado. De verdade, se você realmente quer me agradecer, pode me dar a peça escondida que você mencionou antes. Maldição, você realmente tem que transformar isso em um acordo. Acho que foi assim que você roubou o misterioso comerciante. Apesar de seus resmungos, havia um sorriso no rosto de Caim. Ele sabia que Yonvou estava apenas brincando para deixá-los à vontade. Ele era tão rude que morreria antes de dizer qualquer palavra bonita. Uma vez que suas restrições foram retiradas, Caim tentou fazer a mana circular. Cada nervo de seu corpo gritava de dor, e ele começou a se perguntar se conseguiria escapar em sua condição. Ele percebeu como seu corpo estava bagunçado e começou a se sentir desesperado. Depois de sair da prisão, ele seria nada mais do que um fardo para Yonvou. Doyle franziu a testa ligeiramente como se estivesse pensando a mesma coisa. Caim decidiu dizer a Yonvou para deixá-los. Ele já estava muito grato por ter vindo para libertá-los da prisão, e eles encontrariam uma maneira de escapar da base por conta própria. No entanto, como se Yonvou lesse sua mente, ele bufou.
Você não precisa se preocupar com Aranguidan. Eles já se foram. Khan e Doyle ficaram surpresos com sua observação. Aranguidan se foi. Como assim? Já que eles não tinham ouvido falar sobre o surto de monstros e a violência de Yonvou, eles ficaram imediatamente perplexos. No entanto, Yonvou apenas assinou com as mãos para a pergunta de Khan como se não se importasse em responder. Khan estreitou os olhos por um momento e então suspirou profundamente. Estava claro pela atitude de Yonvou que ele não explicaria nada para eles. No entanto, Doyle ainda estava sorrindo. Você pegou todos eles, não é? Sim, Yonvou assinou com a cabeça calmamente. No entanto, sua resposta irritou Khan. Ei! Você respondeu à pergunta dele, por que você ignorou a minha? Yonvou olhou para Khan, mas respondeu com um bufo mais uma vez. O atrevimento de Yonvou fez Khan cerrar os punhos trêmulos. Era uma coisa triste ser tão impotente em momentos como este. No entanto, ele rapidamente olhou surpreso com as palavras seguintes de Yonvou. Build ainda está vivo. Ele ainda está vivo. As chamas pareciam sair dos olhos de Khan. O rosto de Doyle também endureceu. Espere um segundo, ele desceu as escadas. Os olhos de Yonvou brilharam com interesse. Então, era verdade que Build estava escondendo algo embaixo do prédio. Você sabe o que está aqui embaixo? Não sei o que é exatamente, mas aqueles desgraçados estão usando a vida dos jogadores para fazer algo. Fazer algo. Dos materiais que podem ser usados para criar um artefato, a carne e a alma dos jogadores são consideradas as mais valiosas da torre. Mesmo na alquimia, transmutar com corpos humanos era um dos níveis mais altos de habilidades que existiam. No entanto, tais atos eram um tabu, mesmo na torre. Não era apenas por ser desumano, mas também extremamente perigoso. Qualquer que seja o artefato que estivessem fazendo, eles já haviam consumido milhares de vidas. Do início ao fim, tudo que fazem é causar problemas. e Yonvou puxou a adaga de Kashina enquanto estalava a língua. Build era nada mais do que um rato preso, e agora que ele salvou Khan e Doyle, a única coisa que restou foi segui-lo escada abaixo e cortar sua garganta. Além disso, ele queria ver o que eles estavam tentando fazer. Yonvou estava prestes a dizer aos dois para ficar e esperar quando percebeu que os fantasmas o seguiram. Avô! Eles o circularam como se soubessem que ele planejava matar Build e quisessem se juntar. Ele ia enxotá-los quando uma ideia lhe ocorreu de repente. Então, vocês querem ajudar, estou correto? Os fantasmas gritaram como se estivessem concordando. Um canto dos lábios de Yonvou curvou-se ligeiramente. Vocês podem se juntar a mim com uma condição. Importam-se de ouvirem. Capítulo 50, Dois Corações, Parte 8. Bem no final da escada, Build entrou correndo em uma sala atrás de uma porta de ferro trancada que continha centenas de tubos de vidro no teto e nas paredes. Ele passou correndo pelos tubos de vidro e parou na frente de uma pedra roxa no fundo da sala. Algo vermelho, escuro e turvo derramou dos tubos de vidro na pedra. Foi a energia que eles coletaram de incontáveis jogadores. Nos últimos anos, Build e Leonte haviam a chamado de quintessência, e tentaram todos os meios possíveis para produzir mais. No entanto, a situação havia mudado drasticamente. Build arrancou todos os tubos de vidro, que vazaram a quintessência. À medida que evaporou, ela tingiu o ar de vermelho, mas nada disso importava para o Build. Sua mente estava focada exclusivamente na pedra roxa, e ele a pegou com a mão trêmula. Build havia perdido muitos anos fazendo esta pedra, e, durante esse tempo, seus antigos companheiros de equipe ficaram muito mais fortes e escalaram ainda mais alto na torre. Build queria seguir seus companheiros, mas, no final, ele deixou de lado suas ambições para se dedicar ao seu mestre. Se ele conseguisse oferecer esse poder a seu mestre e ajudá-lo a se tornar o verdadeiro governante deste mundo, então ele também poderia ficar ao seu lado e reinar sobre toda a torre com poder absoluto. Mas agora, tudo que Build queria era permanecer vivo e impedir que o demônio o perseguisse. Para fazer isso, ele precisava da pedra desesperadamente. No final, aquilo que só trouxe desespero tornou-se sua única esperança.
Build abriu a boca e engoliu a pedra de um só gole. Era do tamanho de um punho e difícil engolir, mas não havia tempo para se preocupar com o desconforto. A pedra era uma concentração pura de quintessência e havia passado por vários processos de purificação e compressão. Seu mestre disse que, se engolida, a pedra produziria uma grande quantidade de mana dentro do corpo, e o resultado seria ou uma grande transformação, ou uma explosão. Era improvável que uma pedra completamente energizada causasse uma explosão, e Build, enquanto esperava pelas mudanças em seu corpo, só podia esperar que ela estivesse quase completa. No entanto, a perplexidade apareceu em seu rosto. O que está acontecendo? NT. Rock curto, só quem joga xadrez vai entender a referência. Ele sentiu a pedra descer por sua garganta e chegar ao estômago, então algo já deveria ter acontecido, mas não havia nada ocorrendo. Por que não está funcionando? Build gritou com a situação incompreensível. Por quê? Por que nada está acontecendo? Eu esqueci alguma coisa. Build quebrou a cabeça, se perguntando se havia cometido algum erro, mas nada veio à sua mente. Deu um branco, quando ele começou a entrar em pânico, certo de que o demônio estaria ao virar da esquina agora. Então, Build enfiou o dedo no fundo da garganta para tirar a pedra. Ele tentaria engoli-la, repetidamente, até que funcionasse. Após se engasgar por um tempo, ele conseguiu regurgitar a pedra, que ainda brilhava com uma luz roxa bruxuleante. Build franziu as sobrancelhas e colocou a pedra de volta na boca, mas ela ficou presa na garganta, e ele teve que vomitá-la e engolir novamente. Não funcionou, e Build repetiu o mesmo processo indefinidamente até o chão ficar completamente encharcado com seu suco gástrico. Por quê? Build estava prestes a enlouquecer. Por que essa merda não funciona? A pedra ainda permanecia com a tonalidade roxa sinistra, a cada vez que ele a vomitava, e ele podia até ver a energia se contorcendo dentro dela. No entanto, a pedra não lhe concedeu nenhum poder, como se fosse uma rosa que se recusava a ser colhida. Build ficou mais louco com a ideia de que o demônio poderia invadir, a qualquer minuto, agora. No entanto, por mais que tentasse, nada mudava. De repente, uma sombra escura apareceu no armazém. Crack! O rosto de Build ficou azul quando ele rapidamente se virou para a fonte do som e ver Yonvou sorrindo friamente. Então, é aqui que você está se escondendo. Build abriu a boca para gritar, no entanto, nenhum som escapou. Seu medo havia se tornado uma mão invisível a estrangulá-lo. É essa a pedra que você estava tentando fazer. Não parece nada poderoso. Não deve estar funcionando. Yonvou olhou para a pedra roxa que Build estava segurando com força. Surpreso com suas palavras, Build empurrou a pedra de volta em sua boca, mas Yonvou não se importou. Você sacrificou tantas vidas por esse fracasso. Pedra violeta, informação indisponível. Não ficou claro se a pedra não continha nenhuma informação por estar incompleta, ou se houve algum problema com o processo de fabricação. Independente do caso, se o item não fosse identificável, só podia significar apenas uma coisa: ele não poderia ser usado. Nada aconteceria, independentemente de quantas vezes ele colocasse a pedra na boca. Quando Yonvou olhou para ele com os olhos dracônicos, pôde ver que a pedra roxa estava coberta com tantas imperfeições que ele não conseguia nem ver a própria pedra. Normalmente, esses itens são classificados como lixo e recebem uma classificação F. Ele não pôde evitar uma gargalhada oca. Leonte gastou tanto tempo e dinheiro em um pedaço de lixo tão inútil. Não teria nenhum efeito se ele segurasse a pedra para ameaçar Leonte. Yonvou esperou que Build terminasse de engolir e moveu-se lentamente em direção a ele. Terminou de comer? Urre! Build começou a chorar. A pedra ainda não mostrava nenhum efeito. Todas as suas esperanças foram despedaçadas. Ele se afastou de Yonvou e tropeçou, caiu de costas e começou a fugir pelo chão. Build gritou em sua mente para que Yonvou ficasse longe, mas Yonvou implacavelmente se aproximou com olhos frios. Porque a sombra do demônio caiu sobre sua garganta, e ele mal conseguiu pronunciar as palavras. Por que porra? No entanto, assim que ele conseguiu falar, uma torrente de palavras saiu de sua boca.
Por que você está me fazendo passar por este tormento? O que nós fizemos para você? O que você tem contra nós? Por que você está tentando nos sabotar? Era visível que Build odiava Yonvou do fundo de seu coração. Se não fosse por ele, tudo teria funcionado perfeitamente. Seu mestre teria conseguido a pedra, e Build teria recebido a autoridade que ele queria. Sua vida seria repleta de sucesso. Se ao menos Yonvou tivesse seguido seu caminho sem interferir, assim como os outros jogadores. Build não considerou que era ele que havia começado a bagunça, em primeiro lugar. Sem mencionar todas as vezes que ele tentou matar Yonvou. Os humanos só conseguem se lembrar de seu próprio sofrimento, e não do sofrimento dos outros. Só então, ele podia ouvir Yonvou zombando por trás da máscara. Por quê? Você está me perguntando por quê? Você quer saber que tipo de rancor eu tenho? Yonvou colocou a mão na máscara. Espero que isso responda à sua pergunta. Yonvou tirou a máscara e revelou seu rosto. O rosto de Build ficou mortalmente pálido quando uma emoção além do medo dominou. Ele estava olhando para um rosto que não deveria estar mais neste mundo. Yonvou falou com Build com o rosto de Yonvou, os olhos de Yonvou e com a voz de Yonvou. Você não tem ideia do quanto senti sua falta, rapaz. Build queria dizer algo, mas o medo o sufocou e sua voz não conseguiu sair. Ele tentou fugir, mas chegou em um beco sem saída. Yonvou se aproximou dele segurando a adaga de Kashina em um aperto reverso. Sua lâmina estava tão fria quanto seu sorriso. Ah! Um grito estridente ecoou a escada acima e por todo o edifício. Pela primeira vez na vida, Build estava implorando. Ele pedia a Yonvou para acabar com sua vida. Seu corpo estava em um estado tão terrível que dificilmente poderia ser considerado humano. As únicas coisas que ficaram sem ferimentos foram sua cabeça, para relembrar o passado, e sua boca, para descrever suas memórias. Ele ainda estava vivo, mesmo que não parecesse, mas preferia morrer a viver com a dor indescritível que estava sofrendo. Yonvou fez muitas perguntas, usando o corpo de Build como um prompt. A mente de Build já estava devastada pelo pensamento de que alguém que estava morto havia voltado à vida, e ele estava praticamente catatônico. NT, prompt, na informática, significa sinal gráfico que, em alguns programas de computador, indica e lembra o usuário que uma entrada é esperada. Prompt do MS-DOS. Resumindo, ele vai usar o que restou do corpo de Build para conseguir informações, enquanto, basicamente, torturava-o. No entanto, apesar de seu braço esquerdo faltando, o corpo de Build ainda tinha muitas áreas que Yonvou poderia usar para buscar informações, e a dor aguda forçaria a mente de Build a ressurgir e fornecer informações que Yonvou precisava sobre as coisas que aconteceram depois da morte de Yonvou e a dissolução de Artia. A torre havia sofrido uma grande mudança. Houve uma transição de poder, e os antigos membros de Artia tentaram sobreviver em vários lugares. Cada um deles colocou as mãos nas coisas que queriam e continuaram a viver uma vida normal, mesmo depois de trair Yonvou e destruir sua vida. Entendo. Vocês são realmente assim. Foi apenas um dia de trabalho para vocês. Ele tinha pensado que pelo menos um deles poderia se sentir culpado pelo que fizeram, mas acabou que nenhum deles se importava. Yonvou riu de alívio. Ele poderia entrar em fúria sem nenhuma preocupação, então. Por favor. A voz de Build trouxe Yonvou de volta ao presente. Com um sorriso de escárnio, Yonvou perguntou ao pedaço de carne em que estava sentado: Você quer morrer? Por favor. O que eu faço? Você conhece a história do sapo verde? Faz o oposto do que as pessoas lhe pedem para fazer. Estou começando a entender o porquê. Por favor. A propósito, eu tenho muitos amigos que estão desesperados para ver o seu rosto. Yonvou gentilmente acenou com as mãos no ar. TSSS. Uma nuvem de névoa negra começou a se formar no ar, e fantasmas brancos apareceram um por um até que houvesse milhares deles. Eles estiveram amarrados à fazenda humana no armazém, e a pulseira negra de Yonvou os libertou. Agora, eles emitiam a mesma aura negra da lâmina negra de Yonvou e eram claramente espíritos malignos.
Além disso, eles haviam sido infundidos com energia escura através da pulseira negra e agora podiam exercer poder no mundo físico. Aqueles que tiveram um fim trágico como material para a pedra queriam se vingar de seu assassino, Bild, e então eles se tornaram servos de Yonvou para que pudessem aparecer na frente de Bild. Bild gritou alto. Foi seu último esforço para suplicar ser posto para fora de sua miséria, mas seus gritos amargos foram completamente abafados pelas risadinhas dos fantasmas. Criac! Slam! Yonvou fechou o portão de ferro ao sair da sala, certo de que nunca mais se abriria. Ele começou a subir a escada em espiral. Continua no próximo vídeo.